Olá, o Alesp em Pauta de hoje traz como tema a psicologia cognitiva, que tem sido usada inclusive para a reorganização financeira. Olha, para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o advogado e especialista em direito bancário, Donato Souza. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Vamos procurar esclarecer um pouquinho desse tema aí que é inovador e que tem começado a ser debatido no Brasil. Doutor, para começar, explica então para a gente essa questão da psicologia então cognitiva. O que ela é e como que ela pode ser aplicada? O que acontece? O cérebro, ele tem dois lados. Vamos falar assim de uma forma um pouquinho simples. É como se o lado 1, ele tivesse os pensamentos mais racionais. Então, quando eu falo 2 e 2, 4, eu consigo encontrar a resposta. E existe o outro lado do cérebro que ele é o lado que deveria trabalhar com questões mais complexas, porém ele não gosta de gastar energia. Então, quando a gente analisa um contrato bancário, eu não posso olhar somente para a questão jurídica. Hoje, o estudo dos contratos bancários, eles envolve 3 ciências: direito, a matemática financeira e a psicologia cognitiva. Tudo que o contrato denuncia em termos de juro, eu tenho que entender como é que o meu cérebro lê. Então, não basta o contrato dizer, por exemplo, olha, Priscila, eu vou cobrar de você 10% ao ano. Se eu não vou pagar em 12 meses... existe algo oculto dentro daquele contrato que o meu cérebro não percebe. E é aí que a psicologia ela tem que ser acionada para fazer esse estudo da compreensão do que é que nós contratamos e qual é o nosso direito no pagamento nesse sentido. Mas aí uma pessoa comum, né, tem essa percepção, consegue identificar que o juro que é aplicado ali vai ser muito maior do que realmente o que ela vai ter como benefício? O que ocorre? Quando a gente faz uma análise de um contrato, eu posso encontrar, por exemplo, N vertentes. Eu posso olhar o contrato e, ao analisá-lo tecnicamente, descobrir que nem aquilo que o banco me informou é o que está sendo praticado. Por quê? Existem sistemas de amortização que são envolvidos. O que a gente consegue perceber é unicamente a taxa denunciada. Seja 10%, 20% ou 30%, é isso que nós compramos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pego um contrato do Sistema Financeiro Habitacional, em média para 30 anos, a nossa tendência ao olhar um contrato que tem uma taxa de 10% ao ano é fazer uma multiplicação. Então, eu compreendo que estarei pagando 300% de juro. Mas um contrato desse, quando ele é diluído no tempo, até porque a gente tem que entender o regime de juro que o banco elegeu, se é o simples ou o composto. E como sempre é o composto, esse tipo de exemplo que eu dei aqui, ele vai bater quase 900% de juro no final do contrato. É por isso que eu defendo e venho fazendo isso através de estudos, que não basta o contrato nem somente denunciar a taxa de juro mensal e anual, ou também não basta ele ter uma cláusula expressa, como se dizem, com o termo de capitalização mensal. A gente não consegue ter essa percepção. Então, o que o banco deveria fazer? Nos dá a taxa mensal, que ele está nos cobrando, a equivalente anual daquilo ali e também a equivalente no tempo pelo prazo total que eu vou demorar para pagar. Aí sim nós teríamos uma percepção clara e transparente do que é que nós vamos contratar e pagar para os bancos nesse sentido. Doutor, e daí a gente pensa, né, naquela frase lá que brasileiro não costuma ler muito contrato. Isso é verdade ou é que a gente não entende muitas vezes o que está escrito ali? Primeira questão assim, ó, quando a maioria de nós está contraindo um empréstimo, e principalmente nesses do sistema financeiro habitacional, a nossa percepção é de conquista. Nós vamos entrar na casa própria, há toda uma questão emocional envolvida. Então, quando eu digo para você, ó, lado 1 e 2 do cérebro, tem uma parte também que não quer fazer essa leitura para não ter uma incongruência. Imagina o seu emocional querendo adquirir e o racional dizendo, olha, não é um bom negócio. Então, ocorre essa desconexão. Mesmo que as pessoas leiam, ou por exemplo, como eu estava te dizendo, eu tenho conhecimento da matéria, mas se eu ler um contrato, eu também preciso de uma análise técnica dele para eu entender o efeito no tempo. Então, mesmo as pessoas mais bem preparadas, elas não vão conseguir ter uma pronta resposta na análise do contrato. A gente tem uma ideia que tem algo ali muito oculto que depois eu vou ter que fazer um estudo técnico para descobrir. Aí nós vamos para um outro lado, baseado naquilo que é o conhecimento do brasileiro médio. Hoje nós estamos muito mal colocados no mundo em questão de compreensão de português e matemática, e aí não falo nem de matemática financeira, dá para se ter uma noção do que ocorre nesse sentido. Os bancos abusam mesmo, e aí a pergunta que as pessoas fazem, por que o banco abusa se é proibido?
porque somente 2% da população tem a cultura de reclamar e reivindicar o direito. Então, essa conta básica sobra 98% das irregularidades para o banco lucrar. E daí, quando um contrato ele entra, então, nesse perfil de ter ali cláusulas que podem levar a pessoa ao erro ou ao engano, hoje em dia, por conta da psicologia cognitiva, é possível até justificar ou defender esse consumidor? Isso que você está apontando é bem interessante, né? Até para a gente compreender como é que o judiciário hoje ele tem que se amoldar aos julgamentos em contratos bancários. Eu sempre digo que não basta o conhecimento da lei. Hoje o judiciário também vai ter que começar a compreender essas questões de psicologia cognitiva para começar a fazer a aplicação correta. Mesmo que um contrato tenha uma cláusula, mesmo que um contrato, por exemplo, faça uma proibição de procurar o judiciário, muitas das cláusulas são passíveis de anulação. Seja porque eu consigo enquadrar o contrato no Código de Defesa do Consumidor, quando eu tenho essa característica do tomador de crédito, ou mesmo por aplicação de princípios do Código Civil. A questão é que o contrato ele não é absoluto, tá? Todo contrato ele tem que ser não somente transparente, mas ele tem que se adequar a outras legislações. Quando faz uma interpretação do contrato e eu vejo, por exemplo, que de 10 cláusulas, 2 não se enquadram, com certeza elas podem ser impugnadas. E daí só por meio mesmo de um advogado, alguém que tenha o conhecimento da psicologia cognitiva. Dificilmente uma pessoa leiga consegue enxergar. O que acontece? É uma questão bem inovadora, ela é há pouco tempo que ela começou a ser debatida. Particularmente, o que eu particularmente tenho feito, né? Eu fui fazer uma especialização em neurociência, para começar a debater isso e ter, como se diz assim, um diploma que viabilize falar sobre o tema. O que a população tem que procurar realmente são advogados que têm a expertise na área. Por quê? O direito ele evoluiu demais, ele não é mais o direito de anos atrás, em que a gente tinha algumas leis gerais, leis específicas nascem constantemente e cada fatia do mercado é como um médico. Você tem o clínico geral e quando você precisa de um especialista, você tem que procurar aquele competente para tratar do seu caso. Você não vai tratar, por exemplo, de um problema de coração com um clínico geral. Na advocacia se aplica o mesmo princípio. E uma coisa que eu sempre digo é que nós, advogados, somos responsáveis por ajudar o judiciário a construir boas decisões. Então, nem sempre quando a população vê uma decisão de um juiz que ela não concorda, devemos interpretar como o juiz não acatando o direito de um cidadão, mas muitas dessas partes da má decisão é por participação de advogados que não têm conhecimento na área. Então, seria mais ou menos aquela questão de cada um no seu quadrado. Hoje é assim que funciona e cada vez mais esse funil ele vai começar a ser necessário para a judicialização. E o senhor acha que até a questão dos bancos ou a irregularidades, os contratos, isso acaba acontecendo por falta de denúncia ou falta das pessoas saberem que estão sendo lesadas e não tomam ali um partido ou não correm atrás dos seus direitos? O Brasil ele tem uma concentração bancária. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Por exemplo, enquanto na cidade de Nova York existem cerca de 43 bancos ofertando crédito e disputando a população, no Brasil nós temos 80% dos correntistas na mão de 5 bancos. Então isso gera uma concentração e por eu não ter competitividade, os abusos ocorrem. Uma outra questão, o Banco Central ele é um mero fiscalizador, ele aplica algumas sanções, mas ainda não de forma tão efetiva. E também a falta de conhecimento da população. Agora, como nós somos, de certa forma, reféns desse sistema, o que acontece com o empresário, o consumidor ou o tomador de crédito? Ele não consegue achar uma outra alternativa, então ele acaba percebendo que não adianta ele ir para uma instituição porque a metodologia é a mesma. E isso tem impedido o crescimento de empresas, tem tornado as famílias endividadas. Na questão do sistema financeiro habitacional, os contratos eles vão ter um grave problema na sequência, porque as pessoas vão pagar as parcelas, mas elas não vão conseguir adimplir esse contrato. E aí tem uma questão não só de qual é a taxa de juros que é aplicada, mas eu em compreender como é que eu amortizo esse capital, eu devolvo ele para o banco e a atualização monetária que está sendo inserida ali. Aí imagina o seguinte, a gente tem pouca compreensão. O que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão dizer, olha, o que ele está dizendo com tudo isso? Agora pense em transformar tudo isso de forma técnica e compreender. É aí que os bancos realmente utilizam de técnicas predatórias, contratos que são ofensivos à nossa legislação
E lembrando o que eu falei anteriormente, ele sabe que tem uma métrica de pessoas que vão ao judiciário reclamar. Não tem como resolver esse tipo de embrolho de forma administrativa, ninguém consegue ir até um banco e reivindicar que algo seja modificado dentro do contrato, porque eles são pré-estabelecidos. Então, o que resta para nós é aquilo que está na Constituição, é o acesso ao judiciário e esperar que os juízes tenham essa percepção também para começar a aplicar penalidades mais graves nos abusos que os bancos cometem. Uhum. Até se confunde também o sentimento da pessoa de querer aquele bem, entender, por exemplo, a casa própria, né? Então acaba se endividando mesmo sabendo que muitas vezes vai pagar o dobro, né, do que realmente foi ali acordado. De novo a questão emocional, né? Aquele anseio do brasileiro de ter a casa própria. Quando a gente olha para um contrato dessa natureza, que é o sistema financeiro habitacional, ele, entre aspas, ele tem alguns benefícios. Taxa de juros mais acessível, mas eu tenho que entender de onde o banco capta esse recurso para ele fazer esse benefício, qual é a participação do governo, enfim. Só que dentro do contrato, quando eu pago a parcela, eu devolvo capital, que é mínimo, e devolvo muito juro. Essa atualização monetária que eu falei, quando a gente faz um estudo dela, ela vai ter uma equivalência ao capital que eu devolvi. Exemplo, paguei uma parcela de R$ 1.500 e dentro da minha parcela R$ 400 são capital, é capital. Significa dizer que lá do meu saldo devedor eu estou devolvendo R$ 400. Essa atualização monetária, ela vai ter o poder de cobrir os R$ 400 de novo. Ou ela vai dar 402, ou ela vai dar 399, enfim, ela vai ter uma pequena oscilação. Só que ela é reembutida dentro do saldo devedor. Então a parcela, a pessoa paga 12 meses de parcela, financiou, por exemplo, 500 mil, ela pega o saldo devedor no banco, ela está devendo 500 mil ainda, ou 505 mil. E isso vai sendo um vício dentro do contrato. Existe um problema aqui. A legislação determina que a minha última parcela tem que liquidar a minha dívida e a legislação autoriza o banco a aplicar a atualização monetária. Então, se o estudo não for bem elaborado, eu não consigo ter uma decisão judicial que compreenda isso e diga que o contrato tem que se adequar num sentido de, paguei a última parcela, meu imóvel vai ser liberado. O que é o efeito contrário disso? Que os contratos têm até previsão. Eu falo para as pessoas olharem isso, que ela consegue compreender como que o contrato é feito. Existe uma cláusula nesse tipo de contrato que diz que se você pagar a última parcela e você ainda não tiver liquidado o saldo total devedor, o banco vai te ofertar um novo financiamento por metade do prazo do financiamento anterior. Então, se eram 300 meses, agora são 150. E aí eu entro num novo ciclo vicioso, no mesmo sentido de ir pagando, reincorporando e não conseguir liquidar. Já existem decisões no STJ em Brasília que proíbem esse tipo de mecanismo. O que ocorreu, e é interessante a gente compreender, lá era uma metodologia quando o STJ discutiu. O que o banco fez? Ocultou as terminologias que ele usava no contrato que o STJ declarou proibido e criou uma terminologia nova, mas quando você interpreta uma e outra, o efeito é o mesmo. Ele consegue fazer esse jogo dentro da amortização do contrato, fazendo com que a gente fique reincorporando e patinando, digamos assim. Eu pago, meu saldo devedor baixa um pouco e sobe de novo. Eu pago e vou. E tem situações ainda piores. Tem banco reincorporando ao saldo devedor, pegando a taxa de juro que ele ofertou ao cliente e recalculando esse contrato de novo. Então, a parcela que estava diminuindo, ela sobe de novo para depois começar a baixar. Então, fica nesse efeito sanfona. E as pessoas têm que ter muita atenção e interpretar o contrato, porque, eu digo, ninguém está adquirindo a casa própria por esse sistema. A gente está adquirindo uma expectativa. Se ela vai se completar, só daqui a 30 anos que nós vamos descobrir. E até o caso imobiliário ou habitacional, você compra aquele imóvel, faz o financiamento, na hora até de amortizar, você consegue ali do saldo, do que você deve. No caso de automóveis, motos, veículos no geral, isso acontece da mesma maneira ou não? É outro sistema? No caso dos financiamentos de veículos, é um sistema diferente. Eu posso, na verdade, ter a mesma maneira de amortizar, que é a tabela que o banco utiliza, mas no caso dos veículos não pode ter atualização monetária. A atualização monetária só é permitido para o caso de financiamento de imóveis. O que eu posso ter de problema no financiamento de um veículo é o agente financeiro ou o banco incorporando agregados que eu falo. Então vamos imaginar que a pessoa vai financiar R$100 mil do veículo.
Só que o contrato dela, 100 mil, é o valor líquido. O banco coloca agregados, que são tarifas e taxas, e acaba financiando, por exemplo, 115 mil reais. Quando o banco faz essa incorporação de custos extras, a taxa que eu estou pagando já não é mais a mesma. Então, um exemplo, se o meu contrato diz que a minha taxa é de 1,50, com os agregados eu vou pagar superior a 2%. Então, isso não é só uma maneira do banco cobrar tarifas e taxas, mas é uma maneira dele ganhar mais. E aí temos um outro problema. Quando a gente verifica uma pessoa dizendo, olha, por que eu paguei 8, 10 parcelas e parece que o meu saldo devedor não diminuiu? Porque os agregados são pagos primeiro. O sistema de amortização primeiro vai cobrar as tarifas e taxas, e aquilo que é o valor líquido que eu tomei para financiar o veículo vai ficar na fila de espera. É um sistema já preparado para isso. O que eu aconselho? Quando você for financiar um veículo, ou até mesmo pegar um capital de giro, observe o que é o valor líquido que você está pegando e veja com o agente financeiro a possibilidade de pagar os agregados em apartado. Solicitar que isso aqui não seja embutido no financiamento. Isso aqui dá uma economia enorme para o devedor. Só que não é divulgado. O banco sempre vai tentar fazer da maneira que ele aumente demasiadamente a lucratividade dele. Esses são os pontos que a pessoa tem que ter atenção. Então, por exemplo, seguro somente é válido se houver 3 ofertas. O banco não pode agregar um seguro que faça parte do próprio grupo econômico dele. Então, quando você percebe que o banco vai colocar um seguro, sobre o pré-requisito que é necessário, não somente verificar se ele te possibilita ir à praça buscar um seguro alternativo, como o impacto que aquilo ali vai dar para você pagar menos juros. Vou explicar. Se o gerente diz para você que a taxa é 1,8, 1,5, ao momento que ele diz que você precisa ter um seguro, essa taxa tem que diminuir. Por quê? Porque eu vou diminuir o risco da operação. Eu tenho que saber esses traquejos do sistema financeiro para eu começar a pagar menos. Se não souber isso, o banco embute e, além de não diminuir, ele aumenta o custo da operação. Isso acontece com muita frequência, não é, doutor? Eu estou no mercado há 14 anos, atendo 19 estados do Brasil hoje. Todos os contratos têm esse mecanismo. Quais os casos em que a gente encontra algum tipo de contrato mais benéfico? Quando o banco tem um cliente que é superavitário, é aquele cliente que não precisa de dinheiro do banco. Aí o banco, para não ficar com dinheiro parado, que para ele é prejuízo, ele consegue emprestar muito mais barato e sem colocar essas tarifas e taxas. Só nesses casos. Para a normalidade, que é o pessoal que vai atrás do banco realmente para fazer o fomento da empresa, para pegar um CDC, para pagar contas na pessoa física, aquilo que eu estou falando aqui é praxe, ocorre em 100% dos casos. Uhum. A renegociação de um empréstimo, por exemplo, também entra nisso? Prestar atenção aí nessas taxas que são acrescentadas? Quando eu vou analisar uma renegociação, eu tenho que observar algumas questões. Por exemplo, geralmente o banco vai cobrar uma taxa maior, porque ele vai dizer que se você está renegociando, o risco aumentou. Qual é o papel do advogado que atua nessa área? Fazer uma boa auditoria na origem do endividamento, porque a taxa de juros no Brasil, ela não é liberada como as pessoas pensam. O banco, por não ter uma limitação, ele não é aberto também a cobrar de toda e qualquer maneira. Ele tem que seguir uma regra que a gente fala que é como o spread bancário é formado, qual é o custo, como é que ele se forma. Então, olha só que interessante. Dentro do custo da operação, existe o custo administrativo, o banco embute lá. É como se fosse uma pizza e a gente fatiasse. Eu vou ter lá onde o banco capta o recurso, impostos, custo administrativo, risco de inadimplemento e o risco sistêmico, por exemplo. Só que desde 2011 o Banco Central diz assim, ó, todo o custo administrativo do banco é pago pelas tarifas e taxas. Isso aí me dá uma seguinte questão, se é pago pela tarifa e taxa, por que ele é embutido no custo do juro? É isso que a gente tem que ter percepção na hora de discutir. Se eu consigo comprovar que há um vício no endividamento dessa empresa ou dessa pessoa física, eu quebro o argumento do banco que o risco da operação aumentou aqui e a taxa de juros aumenta. Então, o que o judiciário faz nesses casos? Quando eu comprovo que a origem está viciada, o contrato da renegociação ele é anulado. E aí aquela taxa de juros que estava alta, ela diminui, ela volta para um estado anterior. Existem casos, para você ter uma ideia, que é tanto abuso que o banco comete, que a empresa ela sai de devedora e ela passa a ser credora do banco. Existem diversos casos hoje em que o empresário, quando bem orientado, ele deixa de pagar o banco, ou quando ele tem uma decisão judicial para pagar, ele paga com muita diferença.
E aí vem uma outra questão. Se eu estou dizendo que o banco não deveria cobrar 1 milhão, ele deveria cobrar, por exemplo, 100 mil daquela empresa, eu também altero o dado dela dentro do sistema financeiro. Existe um dado oculto, tá? As pessoas têm que tomar cuidado com isso, pessoa física e jurídica, que não é divulgado de forma alguma, mas lá tem 3 observações dentro do Banco Central. E a gente tem que solicitar essa informação, porque eu vou descobrir como é que o banco anotou os meus dados lá dentro. E aí eu consigo impugnar e mudar o meu cadastro dentro do sistema financeiro para que isso me faça pegar dinheiro de forma mais barata. Uhum. E, doutor, tem um prazo para avaliação desse contrato? Porque se a gente pensar na questão dos contratos habitacionais que levam aí 20 anos e de repente você termina de pagar e fala, poxa, tinha coisa aqui que eu posso recorrer. Ainda dá tempo? Ou tem aquele prazo só dos 5 anos que em alguns processos eles precisam? Essa observação tua é bem interessante porque existem algumas argumentações no mercado sobre essa questão do prazo que eu posso reclamar, que seria a prescrição. Uhum. O prazo é de 10 anos, tá, pessoal? Não é 5, não é 3, são 10 anos. Só que são 10 anos do pagamento da minha última parcela. Então, para os contratos que ainda estão em vigor, nem entra nessa discussão. Eu posso fazer um financiamento e no outro dia reivindicar uma revisão dele. E quando eu olho a data do último pagamento da operação, eu vou olhar o último boleto que eu paguei daquele contrato. Então, se eu paguei o meu carro, a última parcela, em novembro de 2013, ele ainda está aí com prazo de prescrição aberto e eu posso reclamar. Na conta corrente é por dia. Então, todo dia que eu não reclamo, eu perco um prazo dos 10 anos anteriores. É isso que as pessoas têm que ficar atentos. Se eu já liquidei 10 anos, a contar do último pagamento, se ainda está ativo, não precisa se preocupar com o prazo, eu posso fazer tanto o requerimento agora como posterior. Uhum. E daí esse tipo de reclamação só por meio do advogado mesmo, porque ele vai avaliar então todos esses itens a mais, por exemplo, que foram acrescentados ou os juros cobrados de forma errada. Exatamente. Eu posso pegar um contrato e na primeira análise, que é a formação da taxa de juros, eu achar que ela está adequada ao caso, mas quando eu submeto para uma análise técnica, eu verifico que o banco está cobrando a mais do que ele denunciou. Então, basicamente seria assim, eu peguei 100 mil do banco, estou pagando uma parcela de 5 mil reais em um prazo de 36 meses, como exemplo. Mas eu começo a descobrir que para eu pagar uma parcela desse valor para esse prazo, com esse valor financiado, a taxa de juros é superior ao que o banco denunciou. Então eu tenho que ficar atento não só à taxa que o banco denuncia, para não ser enganado, mas também se ela realmente é adequada para o caso, se ela está sendo praticada. É nesse sentido que tem que ter muita atenção. Lembrando que eu falei, não é só uma questão jurídica, eu também tenho que ter um pouco de percepção de matemática financeira e a psicologia cognitiva para entender como é que as pessoas são induzidas a erro na hora que elas assinam esse contrato. Uhum. A legislação, ela consegue proteger um pouco esse consumidor ou ainda existe essa lacuna e, aproveitando que a gente está aqui numa casa de leis, trabalhar nesse assunto também? Quando a gente olha, por exemplo, a Casa de Leis do Estado, ela tem a atribuição concomitante à União para legislar sobre direito do consumidor. Ela não pode legislar sobre sistema financeiro. Mas como nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor já há um bom tempo e já foi discutido isso no STF em 2006, o STF já pacificou isso aí há muitos anos dizendo, ó, nas operações bancárias você aplica o Código de Defesa do Consumidor. Qual que é o grande benefício do código? Não só para anular a cláusula, mas para inverter o ônus da prova. Porque daí o banco é quem tem a atribuição de ter que provar que ele fez aquilo que a gente não fez aquilo que a gente está argumentando. Quando eu vou para empresas, eu também consigo trazer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se eu comprovo, naquele caso, como você disse, olha, foi feita uma renegociação e eu comprovo que a empresa estava em estado, por exemplo, de hipossuficiência econômica naquele momento, estava vulnerável, com certeza o código também é aplicado. Tá? Então, se eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor, eu aplico o Código Civil. Eu posso ter uma aplicação direta da Constituição Federal também, porque ela tem direitos e garantias fundamentais que têm que ser protegidos. No caso, por exemplo, do sistema financeiro habitacional, se eu estou dizendo que o sistema de amortização não possibilita eu adquirir minha casa própria, esse contrato está em confronto com o artigo 6º da Constituição, então eu poderia trabalhar nesse sentido sem sombra de dúvidas. A legislação ela é muito boa, ela é aplicável, o que tem que ser trabalhado é a percepção, no sentido de que
o profissional que vai atender a população compreenda como é que isso funciona para ele poder fazer uma petição, porque os juízes também, eles vão exigir que a gente consiga comprovar algumas coisas, que fique muito transparente aquilo que está sendo discutido, que a gente saia daquela falsa sensação de judicialização de contratos de forma equivocada, para que tenha um equilíbrio, né? Então tudo isso tem que ser muito bem analisado, mas o que eu sempre digo é 100% dos contratos têm equívocos, de uma maneira ou de outra. E esses equívocos, né, que nós temos então nos contratos, os bancos, por exemplo, não podem bater o pé e falar, não, você assinou. Se você assinou, você concordou com todos os itens ali. E então a pessoa acaba abrindo mão? Essa é a questão que eu falei, que o contrato é relativo, ele não é absoluto. Então vamos imaginar assim, Donato, eu fui no banco para renegociar uma dívida minha e o banco colocou uma cláusula lá que eu não posso entrar com uma revisão após eu assinar o meu acordo. Essa cláusula é nula. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela fala que é um direito fundamental, o direito de acesso à justiça para você reprimir abusos. Como que eu analiso isso? Um contrato, ele não tem o poder de afastar uma garantia e um direito fundamental. Assim como o contrato, ele não tem o poder para afastar uma legislação federal, no sentido de que ele tem que ser transparente. Então, muitas vezes, eu tenho uma contratação, mas a contratação não é transparente. Então, por falta de transparência, eu digo o exemplo assim, ó, qual é a minha percepção? Então, se a minha percepção era pagar em 10%, 300% no contrato, eu não posso pagar 890. A falta de transparência me gera o direito de suscitar o pagamento segundo a minha percepção. Percepção tem a ver com psicologia cognitiva. Então é por isso que a gente entrelaça esse estudo das ciências para fazer anulação de cláusulas que não estão em conformidade. Olha que interessante o que eu acabei de falar. A questão da transparência, ela está numa legislação que é do direito. Mas a questão da percepção, ela está dentro da psicologia. Então, uma ciência auxiliando a outra. Seria o mesmo princípio assim, ó, imagina o judiciário indo julgar uma questão de uma construção que tem um problema estrutural. Esse juiz precisa de um laudo de um engenheiro para que ele possa tomar uma decisão. No caso aqui do que eu estou falando, haverá necessidade logo no judiciário brasileiro de se elaborarem laudos por psicólogos que tenham essa formação para dar respaldo para as decisões judiciais, seja aqui em primeiro grau ou até pensando em ações aí que vão virar com certeza grandes discussões em Brasília, audiências públicas, esse pessoal vai ter que ser ouvido para a gente começar a perceber e decidir no sentido de proteger a população. A gente vê também no caso dos cartões de crédito. Isso também acontece. Por exemplo, quando você contrata não tem anuidade. E você faz suas compras, enfim, muitas vezes passa ali batido até o momento que você percebe que está pagando uma anuidade ali. Quando é acionado, não, mas essa anuidade é normal, enfim, e você acaba deixando aquele valor ali, que no montante pode ser pequenininho por mês, mas no montante é um valor considerável. Isso também é cabível de uma reclamação? Nesse caso, claro, valores pequenos, mas eles podem sim ser reclamados. Quando a gente está falando assim, às vezes, de um valor pequeno, a orientação que eu dou é usar o canal do Banco Central, ou até mesmo a ouvidoria daquele banco. Geralmente, nesses casos em que não são vultuosos, que o banco haveria necessidade de uma briga judicial, eles acabam fazendo adequação. O que a pessoa tem que tomar cuidado também? Às vezes elas vão procurar o gerente e recebem uma ameaça velada. Olha, poxa vida, se a gente for mexer no teu contrato, há um risco do banco cortar o seu crédito, tirar o seu cartão, tirar o seu limite de cheque especial. Eu digo para a população que não se deve temer a isso. Por quê? O banco não é obrigado a nos conceder um crédito. Mas depois que nós temos essa relação de tomada de crédito, que é uma relação de confiança, ele também não pode cortar por um motivo justificado. E quando ele quer cortar um crédito, é obrigatório ele nos notificar previamente. Por exemplo, Donato, estou te concedendo 6 meses para você adequar a sua vida financeira e depois eu vou tirar o crédito. Eu não tenho mais interesse em tê-lo como meu cliente. E nesse sentido, o judiciário já está bem atento e tem emitido ordens para que o banco restabeleça os créditos, tá? Então a população tem que estar atenta, reclamar mesmo, até porque se a gente permanecer nessa métrica de somente 2% reivindicando o direito, o sistema não vai mudar, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, não tem esse ditado?
Então a gente precisa ter essa união da população, dos advogados, do judiciário, para romper com essa concentração bancária. Se o sistema vai continuar concentrado, a gente tem que unir força aqui do outro lado para dizer, olha, nós estamos reivindicando o direito e vocês vão ter que adequar. Ou uma coisa ou outra vai ter que ocorrer. A gente sabe até que a questão, por exemplo, dos juros está ligada à inadimplência. E aqui no Brasil a gente tem um número alto de inadimplentes. A psicologia cognitiva pode ajudar também as pessoas na hora da tomada de decisão? Então, uma coisa consciente, uma compra consciente, uma troca de carro, é necessário? Não é? Comprar um novo imóvel, o que é melhor? A psicologia cognitiva ajuda também? Um dado que você falou aí que é interessante é a questão da autoinadimplência. Só que um detalhe, nós somos melhores pagadores que o americano. Quando a gente estuda a taxa de juros do americano, que é baixa, e o montante de inadimplemento dele, nós somos mais bem pagadores do que eles. Então, isso é uma questão que o banco aproveita essa falta de informação para embutir no custo do dinheiro. Só que aí tem uma pequena questão, a gente tem que ser tratado na nossa individualidade. O banco não pode, depois que ele me conhece, me tratar da mesma maneira que ele trata o vizinho. E é isso também que a gente faz para diminuir uma taxa de juros. Agora, o que é interessante, 80%, pelo menos pelos estudos das nossas decisões, elas são emocionais. A psicologia cognitiva, ela ajuda? Sim, ela vai contribuir para orientar a população, mas ela não vai derrubar os 80% da nossa emoção que toma a decisão. E isso aí já é mais que provado cientificamente e comprovado. E é assim que as marcas agem, é assim que os bancos agem, é assim que as revendas de veículos agem, é assim que as propagandas de perfume são feitas, todos para o quê? Para aguçar a nossa necessidade, as nossas emoções. Então, embora contribua, eu não acredito que mude muito. Aí o senhor também foi buscar ali na neurociência, né, muita informação. Tem uma dica para passar para a população para evitar mesmo que se entre nesse ciclo de inadimplência, né? A gente já fala bastante sobre a questão do cartão, não pagar o mínimo. Então são alguns cuidados que se tem já, mas tem como virar a chavinha e não ficar mais na dívida? Uma maneira da gente ter um pouquinho mais de consciência, se eu pudesse dar um conselho, é não fazer o negócio no momento da emoção. É analisar a proposta, ir primeiro para casa, fazer algumas outras pesquisas. Por quê? Eu não posso olhar somente para a taxa de juros que um contrato me oferta. Então, pode ser que eu vou financiar um veículo, como exemplo, e eu sofro uma oferta de R$ 1,80 ao mês, e numa outra financeira eu sofra de R$ 1,40. Não necessariamente eu vou pagar mais no financiamento pela taxa de R$ 1,80. Por quê? Aqui está me ofertando R$ 1,40 por mês, pode embutir alguns agregados ocultos, que no final da cadeia faz ficar muito mais caro do que R$ 1,80 ao mês. Então, faça essa pesquisa, busque informações, veja em qual lugar que realmente você tem um benefício maior. Na questão do seguro, é possível você impugnar, porque o seguro, pessoal, ele tem uma normatização pela SUSEP. E lá tem uma regrinha sobre como que um seguro tem que ser feito para o caso a caso. O banco não pode chegar e despejar para nós sem fazer uma avaliação bem peculiar. São esses pequenos detalhes que podem nos auxiliar a não cair em ciladas e, lógico, a ter um pouquinho mais de consciência. Então, vi algo que emotivamente me leva a querer comprar, a contratar. Para um pouquinho, respira, vai para casa, conversa com um bom amigo, analisa as opções de mercado e no outro dia eu te garanto que você vai ter muito mais consciência para tomar essa decisão. Lembrando que tem as jogadas de marketing também, né? Se não comprar agora, esse valor é só até hoje. Tem que tomar cuidado também, né? Exatamente. E uma questão muito interessante que me veio à cabeça agora, essas propagandas que dizem assim, ó, troque o seu carro conosco, nós pagamos a FIP. Pessoal, tem uma fórmula que ela é adotada, que ela consegue te comprovar se o teu carro está sendo pago a FIP ou não. Então, a FIP é a tabela, né? É a tabela FIP. Então, imagina, eu fui pegar um carro de 100 mil e o meu carro deveria ser recebido por 50 mil, que é a tabela FIP dele. Só que quando eles dizem, ó, eu estou pegando aqui com um financiamento de 50 mil, eles adotam um algoritmo. É algo da matemática financeira que é embutido ali. E dependendo do que eles fazem nessa jogada ali, o teu carro não entra pela FIP. Ele pode estar entrando, por exemplo, por 10 mil reais abaixo da FIP. Então, fiquem atentos a isso também, procurem um especialista para dar essa orientação. Nessa questão do, olha, aproveite que é a minha última proposta,
use a contra-argumentação. Ele está trabalhando contigo com escassez, trabalhe também com a falta de interesse. Então diga, olha, eu tenho ofertas melhores no mercado, eu vou avaliar, eu te garanto que a proposta será mantida. E aí você vai ter tempo para procurar um especialista que tem no mercado para fazer essa avaliação prévia do teu contrato, prévia da tua troca de veículos, para saber se realmente eles estão pagando a FIP ou se você está sendo induzido a erro. Então, melhor do que ter uma compra ali decidida em última hora ou emocionalmente, é pensar também no futuro e programar, então guardar dinheiro, por mais que o brasileiro não seja acostumado com isso, mas, sei lá, fazer um consórcio, que é uma maneira também de guardar dinheiro? O consórcio ele tem um ponto benéfico, que é não cobrar juros, mas ele também não é esse anjo que todo mundo prega, tá? Porque o consórcio, ele tem uma taxa de administração que você também tem que reivindicar no mercado qual é a mais benéfica, só que o consórcio, em particular, ele traz atualização monetária. Então, a pessoa contrata na emoção e não percebe qual é o indexador monetário do consórcio dela. Embora eu não esteja pagando juro, eu pago uma taxa de administração que ela é diluída no tempo, essa atualização monetária, dependendo da maneira que ela é reembutida, ela vai começar a me fazer a pagar mais na minha parcela. Aí eu tenho que ter esse estudo para eu ter uma base de qual é o indexador que está ali, a média que ele tem dado nos últimos anos, para eu entender como é que ele vai se comportar no futuro e se é um bom ou mau negócio. No caso do financiamento mesmo, quando você vai fazer um financiamento, por exemplo, eu tenho interesse em financiar 70% do veículo. Pergunte qual é a taxa de juro e faça uma contra-oferta. Tudo bem, se você me disse que para financiar 70% do veículo eu tenho uma taxa de R$ 1,60 ao mês, significa então que se eu financiar 50% ela deve cair. Então usem esses argumentos, essas técnicas, para você conseguir reivindicar do banco e também para o gerente ou a financeira compreender que você tem a percepção de como o sistema financeiro funciona. E lógico, quando você sabe fazer essas jogadas que são listas, você consegue economizar bastante dentro do que você vai pagar para o banco. Bom, eu quero agradecer então o especialista em direito bancário, Donato Souza, que trouxe aí uma aula para a gente, né? E principalmente um alerta para que todos nós estejamos atentos antes de fechar um contrato, ler direitinho e principalmente ter informação. Quanto mais informação, eu acho que ali é uma moeda de negociação também, não é, doutor? Olha, a informação ela é a moeda mais valiosa que nós temos hoje quando se pensa nessas questões. E aí a gente tem que compreender como culturalmente o brasileiro tem sido educado, né? Como as grandes corporações se beneficiam disso. Mas é o que eu acabei de dizer, antes de tomar uma decisão que vai mexer na tua vida econômica, dentro da tua família, da tua empresa, municie-se de pessoas que possam te dar essa assessoria. Com certeza você vai economizar bastante. Do mais, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Uma coisa que eu tenho como objetivo de vida é divulgar isso, é o que eu faço desde quando eu comecei a advogar, e eu creio que a gente pode sim, unindo forças aí, modificar esse sistema financeiro do Brasil. Ok, muito obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.